Olá, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Uma das coisas mais importantes da vida é desenvolver bons relacionamentos e, a partir deles, ir granjeando muitos amigos, pois a vida ela é construída em muitos aspectos a partir das boas amizades que nós vamos desenvolvendo. Agora, a pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: será que todas as amizades são boas? Será que nós devemos desenvolver todos os relacionamentos que temos a oportunidade de desenvolvê-los? Não. Quando o apóstolo Paulo ele escreve ao seu jovem discípulo Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 5, o apóstolo ele dá ao seu discípulo alguns conselhos. E é muito interessante que no versículo de número 1, Paulo diz a Timóteo que se afastasse de algumas pessoas. É estranho, né? Quando nós ouvimos isso partindo de um homem cristão, de um homem que temia Deus, de um homem que foi um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Inclusive, Paulo ele disse que as pessoas, ou que nós, o imitássemos nos seus procedimentos, nas suas atitudes. E agora encontramos Paulo dizendo a Timóteo que se afastasse de algumas pessoas. Agora, a pergunta é: por que Paulo ordenou a Timóteo que se afastasse? Bom, é que existem alguns relacionamentos que eles não são saudáveis. Relacionamentos que nos fazem muito mal e muitas vezes nos leva a nos desencaminharmos em alguns trajetos da vida. E tem muitas pessoas que elas estão sendo literalmente destruídas por causa disso. Claro que nós devemos amar as pessoas, devemos fazer de tudo para vivermos em paz, pois a própria Bíblia diz que, no quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Agora, ter paz não significa dizer que eu vou ter que andar ao lado de todas as pessoas, que você vai ter que estabelecer laços profundos com todos aqueles que se apresentarem diante de você e que pretenderem caminhar ao seu lado na jornada da vida. Ali naquele texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele apresenta a Timóteo alguns níveis de pessoas com os quais ele não deveria se relacionar. É muito interessante que ali Paulo ele cita 20 comportamentos que são altamente nocivos no desenvolvimento de um relacionamento. E que muitas pessoas, ao persistirem em se relacionarem com pessoas assim, têm tido muitos prejuízos na vida. Por exemplo, Paulo começa a dizer a Timóteo que existem pessoas que são amantes de si mesmo. Gente que começa a desenvolver um relacionamento e vai muito bem, até o momento em que os seus interesses pessoais começam a se sobreporem sobre aquele relacionamento. Ou seja, são pessoas que olham apenas para o próprio umbigo. Se elas estiverem levando vantagem naquele relacionamento, se tudo estiver concorrendo exatamente da maneira como elas pensam, aquele relacionamento será levado adiante. No entanto, se em algum momento ocorrer alguma mudança, alguma alteração, elas logo mudam, porque são amantes de si mesmas. Ou seja, elas não desenvolvem relacionamentos pensando exatamente no outro, no próximo, apenas em si mesmas. Paulo também diz a Timóteo
que se afastasse daquelas pessoas que são avarentas. Pessoas que tudo o que elas fazem, inclusive o desenvolvimento de relacionamentos, é em nome do lucro, em nome da vantagem. O que é que eu vou ganhar com isso? Quais são os proveitos que eu vou tirar ao manter um relacionamento com esta pessoa? É por isso que existe muita gente que não gosta de se relacionar com pessoas humildes, com pessoas simples, que aparentemente não tem nada para lhes oferecer. Porque nós sabemos que todas as pessoas sempre têm alguma coisa boa para nos oferecer, se nós soubermos extrair o melhor que elas têm. Agora, existem pessoas que às vezes, infelizmente, elas não se aproximam daqueles que, aos olhos delas, não vão lhes favorecer em nenhum aspecto da vida. Tome muito cuidado com esse tipo de gente, porque são pessoas extremamente gananciosas, são pessoas que vão olhar para você não como um ser humano que deve ser amado e respeitado, mas como alguém a quem elas poderão explorar. Esse tipo de relacionamento não vale a pena. E aí Paulo ele continua falando sobre outros 18 tipos de relacionamentos que são extremamente nocivos. Eu vou dar continuidade a esse vídeo depois, para que ele não fique muito extenso, mas apenas pense sobre isso. Você já parou para pensar quais são os níveis de relacionamentos que você está desenvolvendo? Será que não existe algumas pessoas das quais você deve afastar-se para manter a sua integridade física, espiritual e emocional? Portanto, um excelente dia, pensemos sobre isso e depois darei continuidade, tá bom? Deus te abençoe.